Olá, leitores, tudo bem com vocês? E hoje eu vim falar um pouquinho sobre a minha experiência ao ler o livro Psicopedagogia para Adultos e Idosos, Diagnóstico e Intervenção da Júlia Eugênia Gonçalves. Então, vem comigo. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Então, finalmente eu terminei de ler esse livro. Quem me acompanha lá no Instagram, eu tô lendo esse livro desde o começo de janeiro. Mas como é um livro de estudo, apesar dele ser um livro fininho, né? Ele é um livro de estudo, então eu queria ler ele com bastante atenção, fazer minhas marcações e também porque esse livro tá me ajudando aí num projeto que eu tenho para o futuro. Ainda não tem data específica, mas eu tenho a intenção de fazer uma pós-graduação em psicopedagogia clínica institucional para poder trabalhar com pessoas que têm dificuldade ou bloqueio ou que querem aprender mais sobre o processo de aprendizagem, né? Porque a psicopedagogia, ela vai trabalhar com o processo de aprendizagem. Não necessariamente a pessoa tem que ter uma dificuldade de aprendizagem para procurar um psicopedagogo. Às vezes ela tá já no mercado de trabalho, vai começar uma pós, um mestrado, um doutorado e quer trabalhar, quer melhorar suas técnicas de aprendizado ou técnicas de estudo. O psicopedagogo, ele pode também ajudar a guiar e às vezes a pessoa tá com dúvidas no que ela vai estudar, né? Sempre focando no processo de aprendizagem, então às vezes a pessoa, o adulto ou o idoso, ele quer voltar pro meio acadêmico, né? Às vezes a pessoa se formou há 10, 15, 20, 30 anos atrás, mas quer retornar ao meio acadêmico, quer fazer uma nova graduação, quer fazer uma nova pós, ou quer fazer a primeira pós, ou o primeiro mestrado, ir pro doutorado, mas tá muito tempo afastado. Às vezes a pessoa procura um profissional da área de aprendizagem para se guiar, né? Tipo, hoje em dia é assim que é a minha vida e eu vou precisar estudar X horas, então você procura ali com o psicopedagogo não só sanar, né, ou trabalhar as dificuldades de aprendizado, mas também novas técnicas de aprendizagem. E esse livro me ajudou bastante a clarear e agora eu tenho praticamente certeza de que eu vou fazer a pós, tenho 99% de certeza de que eu vou fazer a pós, quero muito migrar para essa área, né, porque hoje eu já sou professora, eu sou professora de inglês, eu dou aula desde 2009, então assim, eu tenho muito tempo de sala de aula com adultos. Por isso que esse livro aqui me ajudou muito, porque desde 2009 eu já trabalho com adultos. Sempre eu dei aula de inglês para adultos, a minha vida inteira. Quando eu comecei lá com 19 anos, em 2009, eu trabalhava numa franquia que só dava aula para adultos, né, acima de 18 anos. Depois de alguns anos, acho que depois de uns 3 anos que eu já estava nessa franquia, que eles começaram a dar aula para adolescentes, mas no meu caso eu só tinha uma turma de adolescente, tipo 10 turmas de adulto. Depois, quando eu passei para uma outra franquia, eu também continuei dando aula para adultos. Nessa outra franquia tinha mais aulas com adolescente, mas o meu foco sempre foi as turmas de adulto, então eu sempre pegava mais turmas de adulto, eu tinha uma turma de crianças só, então eu tenho muito tempo de sala de aula com adultos, então eu já lido com aprendizado, né, com essa área com adulto, né? Eu nunca trabalhei em escola, assim, escola normal, sempre trabalhei em cursinho, sempre dei aula de inglês em cursinho e sempre trabalhei com esse público, né? Adulto, idosos, às vezes adolescente, raramente criança. Então eu quero focar assim na psicopedagogia, mas eu quero trabalhar com adultos, porque eu sinto também que hoje há uma falta no mercado da psicopedagogia para adultos, sabe? Igual eu dou aula e tem alunos que eu gostaria de indicar para um psicopedagogo, mas na minha região, por exemplo, eu não consigo, eu não conheço nenhum psicopedagogo que trabalhe especificamente com adultos e idosos. A maioria dos psicopedagogos que eu conheço, e aqui na região tem milhões, eles só trabalham. O público-alvo é o público infantil, o público que tá em período escolar, né? Mas tem muitos adultos que estão aí no mercado de trabalho, que estão tendo dificuldades, mas que eu não acho que são dificuldades profissionais, são dificuldades que não foram sanadas da época da escola em relação ao aprendizado, né? Tipo, como aprender melhor, como aprender mais eficientemente,
qual o seu jeito de aprender. Então, eu acho que falta um pouquinho aqui na minha região isso, né? Tem muito cuidado com dificuldade de aprendizagem, técnicas de aprendizagem com criança, mas o público adulto e idoso eu sinto que fica um pouco de lado, sabe? Pelo menos aqui na minha região. Gente, eu moro no interior, então, assim, eu moro no interior do estado do Rio. Então, quando você não mora em capitais, porque quando você tá no centro de São Paulo, cara, vai ter especialista em tudo. Você tá em uma cidade grande, né? Tipo, mora no centro do Rio de Janeiro. Vai ter tudo quanto é tipo de especialista, mas quando você começa a vir pro interior, algumas especialidades acabam ficando mais difíceis de achar profissional, né? Então é isso. E aí eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre esse livro. Eu gostei muito, né? Vou falar um pouquinho da minha experiência. Eu gostei muito da leitura. Em alguns pontos eu marquei, voltei, reli. Não porque seja difícil, mas porque eu queria mesmo lembrar mais as informações. E para eu falar para vocês com mais especificidade do que o livro se trata, eu achei que é mais interessante, como é um livro mais para estudo, falar aqui do sumário, porque daí eu falo na ordem do que a autora se trata. Eu vou citar os temas que ela trabalha no livro para você ficar mais inteirado. E aí, se você tiver também interesse em psicopedagogia, tiver interesse também em ensino para adultos e idosos, acho que vale muito a pena você ler esse livro. Mesmo que você não queira virar um psicopedagogo, mas se você dá aula para adultos e idosos, também vale muito a pena, tá? O que a Júlia Eugênia Gonçalves escreveu aqui. Então, ela divide o livro em capítulo 1, 2 e 3. Então, no capítulo 1, ela fez um subtítulo para o capítulo, que é Motivação e Aprendizagem ao longo da vida. Então, aqui nesse primeiro capítulo, ela vai primeiro explicar o que é psicopedagogia, né? E aí, eu marquei aqui no comecinho para falar para vocês com as palavras dela, né? Então, aqui, ó, na página 20, ela fala assim: a psicopedagogia é uma área de conhecimento e de atuação dirigida para o processo de aprendizagem. Então, na psicopedagogia, o foco é o processo de aprendizagem e não o ensinar em si. O psicopedagogo, ele não vai ensinar português para quem tem dificuldade de português, ele não vai ensinar matemática para quem tem dificuldade de matemática, ele não vai ensinar inglês para quem tem dificuldade de inglês. Ele vai te ensinar sobre o processo de aprendizagem, independente daquela matéria ou daquele assunto que você tenha mais dificuldade, ou que você tenha dúvidas, ou que você tenha algum tipo de bloqueio, ele não vai te ensinar como um professor te ensina aquele assunto. Ele vai trabalhar com você o processo de aprendizagem. Por exemplo, quais são as técnicas para você aprender? Eu tenho que avaliar se essa pessoa é uma pessoa que é um aluno auditivo, sinestésico, visual. Então, se você é mais visual, você tem que visualizar o que você quer aprender. Se você é mais auditivo, você tem que ouvir mais a informação. Se você é sinestésico, você tem que anotar ou construir mais as informações. Então, o psicopedagogo ele vai trabalhar em técnicas de aprendizagem e não no ensino de matérias específicas. Quem vai ensinar as matérias específicas é o professor, ou no seu mestrado, ou no seu doutorado, ou se você for ou na escola, mas o psicopedagogo ele vai trabalhar em técnicas de aprendizagem, e aí tem alguns meios, né, de trabalhar com isso que ela fala um pouquinho depois. Aí ela fala assim, ó, seu objeto de estudo é o ser conoscente, ou seja, o sujeito que se dirige para a realidade e dela retira um saber. Vista no âmbito de um sistema complexo e inerente à condição humana, a aprendizagem não é estudada pela psicopedagogia no espaço restrito da escola. Então, a gente não vai estudar a aprendizagem só na escola ou em um determinado momento da vida, posto que ocorre em todos os lugares durante todo o tempo de existência. Então, a psicopedagogia, ela parte do princípio que as pessoas, elas aprendem em todos os lugares, não só na escola, e em todos os momentos da vida, não só na fase de criança, por exemplo, né? Aí ela continua, difere da pedagogia porque não se ocupa de métodos e técnicas de ensino, assim como da psicologia escolar, porque não reduz sua investigação e trabalho ao âmbito da escola. Então, o que ela quis dizer que difere-se da pedagogia porque não se ocupa de métodos de ensino? Porque na psicopedagogia ou no atendimento da psicopedagogia, eu não vou o psicopedagogo ele não vai explicar sobre como ensinar, não é o foco o ser que ensina, o foco é o ser que aprende. Então, você vai ensinar a pessoa a potencializar o aprender
e não o ensinar, entende? Então a gente olha, a gente no sentido, e ainda não sou psicopedagoga, mas o psicopedagogo ele sempre vai analisar a situação do ponto de vista do ser que está aprendendo e não do ser da pedagogia, porque a pedagogia ela é mais voltada para professores. Os professores têm técnicas de pedagogia, que são técnicas de ensino, mas no caso do cliente, do psicopedagogo, ele vai ser o ser que está aprendendo. Então o foco é o aprendizado e não o ensino. E também é diferente da psicologia escolar, porque a psicopedagogia, como dito anterior, ela não vai se reduzir ao ambiente escolar, porque as pessoas elas podem aprender em qualquer lugar. Então isso eu achei muito interessante, achei muito legal essa definição dela aqui na página 20, tá? Muito importante. E aí, depois que ela, né, diz o que é psicopedagogia, aí ela vem falando o que é um adulto, né? Daí ela tem a definição de adulto, que são aquelas pessoas acima dos 18 anos até 65 anos, daí, né, a terceira idade, os idosos vêm acima dos 65 anos. Aí depois ela fala sobre maturidade, porque como você vai lidar com um adulto, você vai ter que saber o conceito de maturidade, até para você avaliar se aquele adulto tem ou não a maturidade mais ou menos esperada para a idade, né, que ele tem, aquela idade biológica, porque tem a idade biológica e tem a maturidade, que não necessariamente as duas coisas estão no mesmo nível ali. Então, também, o jeito de aprender é diferente dependendo da maturidade da pessoa. Com a maturidade, é isso que eu gosto de ensinar adultos por causa disso, porque com a maturidade, o adulto, ele tem a responsabilidade. Não é que todos os adultos são responsáveis, mas ele pode não ser responsável, mas ele pelo menos sabe o que é responsabilidade. Porque quando você está ensinando um adulto, na minha opinião, daqui é a minha opinião, né? A opinião do livro, mas na minha opinião, o adulto, ele sabe que ele tem que fazer dever de casa. Ele pode escolher não fazer, mas ele sabe que ele tem que fazer. Quando você está trabalhando com criança, você tem que ficar cobrando a vida inteira. Você tem que ficar, você fez dever de casa? Você fez dever de casa? Ah, eu vou passar bilhetinho pra sua mãe se você não fez dever de casa. Gente, isso pra mim, graças a Deus eu não tenho que lidar com isso, sabe? É uma coisa que pra mim é muito desgastante, que os professores sofrem muito com essa cobrança, porque quando você está lidando com criança, você tem que ensinar a responsabilidade. Quando você está lidando com um adulto, né, ou uma pessoa da terceira idade, ela pode escolher ser irresponsável, mas ela pelo menos sabe, ela tem uma noção do que é ter ou não responsabilidade. Do mesmo jeito da maturidade, a pessoa pode ser um adulto imaturo, mas ele já é adulto, ele já sabe o que é, na concepção dele, certo ou errado. Ele pode escolher fazer o errado, por exemplo, né? Ele pode escolher não fazer dever de casa nunca, ele pode escolher não estudar para as provas, ele pode escolher não fazer redação. Mas ele vai saber que com essa escolha ele vai ter as consequências, né? Então, isso que pra mim é o legal do ensino adulto. Eu pelo menos, não... Eu cobro até certo ponto. Tipo assim, olha, gente, tem que estudar. Ah, tem que revisar. Ó, tem dever de casa, mas falei uma vez. E aí, vai do adulto escolher fazer o que tem que ser feito ou não fazer o que tem que ser feito. E aí, ele vai lidar com as consequências dessa escolha. Aí ela também fala de motivação e aprendizagem no adulto, e aí essa aqui é muito bacana que ela divide entre motivação intrínseca e extrínseca. A motivação intrínseca no adulto, ela é muito maior do que a motivação intrínseca na criança, por exemplo. No adulto, o adulto ele tem o objetivo dele. Ele sabe qual que é o objetivo dele. Alguns, não todos. É claro que, gente, eu sou adulta e de vez em quando eu passo por uns períodos meio perdidos na vida. Tipo assim, ai, gente, o que eu quero fazer da vida? Todos nós temos isso. Mas, por exemplo, eu sou professora de inglês. Os meus alunos são todos adultos. Quase todos. Mas eu tenho umas chinzinhas que são super maduras. Então, eu meio que sei que com elas eu posso lidar como se elas fossem adultas. Porque em alguns momentos elas são muito mais responsáveis do que alguns adultos, entende? Então, elas são, tipo, maravilhosas. Então, por isso que eu aceitei dar aula pra elas. Mas, enfim, a motivação intrínseca pro adulto, ela é muito, muito importante. Por exemplo, eu dou aula de inglês. Por que esse adulto quer aprender inglês? Ah, ele quer aprender inglês só pra viajar.
É uma motivação intrínseca. Ah, ele quer aprender inglês por causa do mercado de trabalho. É uma motivação dele, de dentro dele, um objetivo que vem dele, né? E aí vai desse adulto analisar o quão importante é esse aprendizado para ele desenvolver a dedicação depois, né? E a motivação extrínseca é o que vem de fora. É tipo assim, ai, meu chefe tá me cobrando, tá me cobrando, tá me cobrando, vou ter que estudar isso, né? Em inglês acontece muito isso. Às vezes, em inglês, a motivação extrínseca, na verdade, às vezes nem chega a ser motivação, chega a ser só cobrança mesmo, né? Do mercado de trabalho, mas a motivação extrínseca às vezes é maior do que a intrínseca e daí dá um conflito, porque a pessoa acaba tendo que fazer o curso obrigada, né? Porque ela tá tendo uma cobrança de fora para dentro e às vezes ela não consegue criar uma motivação intrínseca, tipo assim, um objetivo interno dela poder aprender aquela matéria. Então é sempre legal, agora eu fico pensando como quais dicas às vezes eu posso dar para aquele adulto que tá com pouca motivação intrínseca e tá com muita cobrança externa, como fazer as perguntas certas para esse adulto poder criar uma motivação intrínseca. Então é uma coisa que eu estou pensando ainda para algumas estratégias para eu trabalhar, sabe? Tipo, beleza, o seu chefe tá te cobrando, é chato, mas se você aprender inglês, quais são as consequências positivas? Talvez pensar nas consequências positivas do depois que o curso já tiver acabado, pode se tornar uma motivação intrínseca. Por exemplo, se eu me tornar avançado em inglês, eu vou conseguir fazer a prova lá no meu emprego, vou subir de cargo e vou dobrar o meu salário. Então, ao invés de focar, meu chefe tá enchendo meu saco, focar em, meu Deus, vou ganhar 2 vezes mais. Então, esse ter um salário maior para poder você ter mais qualidade de vida, fazer as coisas que você quer, talvez essa possa se tornar uma motivação intrínseca, né? Uma motivação interna sua. Mas aí vai de cada um, né, pensar na sua própria motivação intrínseca. Mas aqui ela fala sobre a importância da motivação intrínseca no adulto. Achei muito interessante. Daí ela fala da lógica formal, que é a questão da lógica no adulto, que às vezes as crianças, elas não pensam de maneira tão lógica assim, elas são muito mais imaginativas. E aí o adulto, ele já tem que ter essa lógica formal um pouco mais formada, né? Depois ela fala do processo de aprendizagem no adulto, a partir da página 39, e aí ela fala também das vias preferenciais e estilos de aprendizagem, porque daí ela fala um pouquinho mais sobre a aprendizagem para quem é aluno visual, para quem é auditivo, para quem é sinestésico, ela fala de algumas técnicas, achei muito interessante, muito bem explicadinho aqui no livro. Aí depois, na segunda parte do capítulo 1, ela fala sobre o processo de envelhecimento, ela fala sobre a velhice, né? O que é a velhice, envelhecimento e saúde, patologias mais comuns na terceira idade. E aí depois ela dá referências, mas nessa parte aqui eu achei muito legal que ela fala da envelhecência, né? Da adolescência na fase adulta. E aí ela fala que assim como entre a fase infantil, né, e chegar a ser um adulto com 18 anos, você tem a adolescência ali no meio. Então, na envelhecência, você tem ali a partir entre os 45 anos e os 65 anos uma outra fase de transição, porque aos 45 anos você já é adulto há um tempo, né, desde os 18 anos você já é considerado legalmente um adulto, mas aí você tá, depois dos 45 anos, você tá naquela fase de preparação para a terceira idade, que você não é nem um adulto jovem, mas também você não é terceira idade, você tá ali naquele meio termo. E aí as pessoas começam a apresentar algumas características em comum, comum assim, relacionadas à adolescência, né? Irritabilidade e traços de rebeldia. Não é a mesma rebeldia que um adolescente, né? Mas são traços, assim, de irritabilidade, de dúvida, de quero jogar tudo e mudar de vida às vezes, até em relacionamentos amorosos, mesmo jeito que um adolescente olha para um adulto de 23, 25 anos e ela fica meio apaixonadinha também, acontece de um adulto que tá na envelhecência de 45, 50 anos, tanto mulher quanto homem. Isso eu achei muito legal que ela fala aqui, de
de pessoas na envelhecência, né, entre 45, 50, 55 anos, olharem para jovens de 25 anos, 27 e tal, e terem atração física, né? Que faz parte da envelhecência esse olhar para as pessoas daquela faixa etária e criar ali um desejo, uma atração e tal, mas pela novidade, pelo novo. E eu sei que é um tema meio tabu, talvez, mas ela diz que isso tem sido estudado cada vez mais e que isso ocorre não só em homens, como em mulheres também, né? E tanto que a gente tem visto mais mulheres entre 45, 50, 55 anos com parceiros com a metade da idade dela, como homens, né? A gente vê com uma certa regularidade homens com 45, 50 anos com parceiras com a metade da idade, parceiros ou parceiras, né? Com bem mais jovens. Mas ela diz que ao estudar essa parte da envelhecência, né, os estudos estão seguindo esse rastro de que é uma parte. Isso acontece pela pessoa estar nessa fase de transição, de tipo assim, mas eu sou um adulto, eu me sinto jovem, mas eu tenho 45 anos, 50 anos, mas eu não sou ainda um idoso da terceira idade, eu posso muito bem ter um parceiro de 20 e poucos anos, então faz parte da envelhecência esse prestar atenção no mais jovem, ao mesmo tempo de ficar preocupado com o futuro. E aí depois ela fala mesmo de como quando a pessoa chega na terceira idade, acima dos 65 anos, como começar a lidar, como são as características. Ela define muito bem essas etapas da vida do adulto. Eu achei isso muito interessante. E aí depois, no capítulo 2, ela começa a falar especificamente do processo da psicopedagogia, né? Aí o subtítulo é o diagnóstico psicopedagógico com adultos e idosos. Aí primeiro ela fala das características metodológicas, depois ela fala sobre aprender a olhar. Por quê? Porque a primeira fase, né, das sessões de psicopedagogia é a fase da coleta de dados. São as fases que você senta com o cliente ali, vai conversar, vai escutar qual que é a queixa, o que levou ele a procurar um psicopedagogo, o que está acontecendo. Então, você tem que aprender a olhar e a escutar o seu cliente para poder você pegar aquelas informações e começar a descobrir por qual caminho você vai começar ali a trabalhar esse processo de aprendizagem com essa pessoa. Quais são as queixas? E essas queixas, elas vêm como, né? Como que a pessoa se porta? Quais são as ações ali? E aí ela fala, né? Começa sobre a fase de coleta de dados. Depois que você já fez, né, a fase inicial de coleta de dados, ela vai para instrumentos avaliativos, porque na primeira fase de coleta de dados, você vai, como psicopedagogo, levantar suas hipóteses. Tipo assim, eu acho que esse adulto aqui, ele talvez possa apresentar perda de memória, ou são só hipóteses que você não fala pro cliente, tá? Você, como psicopedagogo, vai começar a pensar, tipo assim, devido a essas queixas, pode ser isso, pode ser isso, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser aquilo outro, pode ser aquilo outro, vão ter um monte de hipóteses. Daí você vai passar para os instrumentos avaliativos. Você pode fazer alguns testes escritos com a pessoa, você pode fazer algumas avaliações orais, você pode fazer questionário. Daí você vai passar, sei lá, 3, 4, 5 sessões fazendo alguns testes para poder descobrir. Tipo, você criou, sei lá, 10 hipóteses sobre aquele cliente. Aí você vai fazer alguns testes e daí você vai reduzir essas hipóteses até você chegar numa fase que você tenha uma ou duas hipóteses, e aí você vai fazer a devolutiva. A devolutiva é quando você fala pro cliente, olha só, eu concluí que pode ser isso daqui. E aí, nessa fase, ela deixa muito claro que o psicopedagogo, ele não vai dar diagnóstico, e ele não vai também dar certeza pro cliente. Ele vai explicar ou levantar hipóteses para aquela pessoa de hipóteses que podem estar atrapalhando o processo de aprendizagem. Então, ela vai falar assim, olha, de acordo com tudo que a gente conversou até hoje, pode ser que seja isso aqui. Sei lá, pode ser que seja uma dislexia. Vou te encaminhar para um fonoaudiólogo realmente ver se é ou não. Entendeu? Então, o psicopedagogo, ele vai trabalhar com hipóteses. Ele nunca vai falar com certeza, tipo assim, é isso. Mas depois que você levantou essas hipóteses, você conversou com o seu cliente, aí vem o capítulo 3.
né? Depois que você fez a devolutiva, aí ela termina o capítulo 2 com a parte das sessões devolutivas, né? Depois que você investigou, levantou as hipóteses, deu algumas hipóteses para o cliente, aí você vem para o capítulo 3, que é a intervenção psicopedagógica com adultos e idosos. Porque o que é essa intervenção? A gente levantou essa hipótese, que é uma possível dislexia. Você vai pro fono e aí você vai fazer os testes de dislexia. Se for, você volta e a gente vai trabalhar em cima de técnicas para dislexia, né? Tipo técnicas com fonemas, técnicas de desenhos das letras, e a gente vai trabalhar isso. Ou então, pode ser um TDAH. Então, a gente vai te encaminhar, você vai para psicóloga ou para o psiquiatra, vai fazer todos os testes, mas a pessoa pode já ir fazendo técnicas para ir ajudando nessa parte ali com o psicopedagogo. Sempre que há essas hipóteses de hipótese de diagnóstico, aí você vai entrar com a pessoa ali com uma equipe, né? Se precisar de ir para um fono, vai para um fono. Se precisar de ir para um neurologista, vai para um neurologista. Se precisar de ir para psicóloga, vai para psicóloga. Psiquiatra, vai para psiquiatra. Então, o psicopedagogo vai ajudar a pessoa até no sentido de qual ajuda pedir, né? Tipo assim, você vai precisar de ajuda nessa área, então vou te encaminhar para o profissional dessa área. Então, sempre vai trabalhar em equipe. Não necessariamente isso quer dizer que a pessoa nunca mais vai voltar no psicopedagogo. Ele pode trabalhar junto com o psicopedagogo, ele vai trabalhar junto com o neurologista, com o psicólogo, psiquiatra, com a fono, em equipe para poder trabalhar aquela dificuldade de aprendizado, se precisar, né? Então, aí ela fala aqui sobre as intervenções. Ela começa falando dos aspectos relacionais e transferenciais, porque quando você está como psicopedagogo atendendo o cliente, você acaba criando um relacionamento. E através de relacionamentos, né, entre pessoas, podem haver transferências. Aí, pelo que eu entendi dessas transferências, é tipo assim, às vezes o adulto, ele tinha um trauma lá atrás com um professor, e daí ele vai começar a trabalhar como psicopedagogo novas técnicas de aprendizagem. E daí, com essas novas técnicas de aprendizagem, essa nova visão sobre o aprender, ele pode fazer uma transferência e uma reedição. Ele pode reeditar aquele trauma e ver que, tipo, nossa, não é tão difícil assim aprender isso. Eu só não sabia a técnica certa de estudar, né? Eu só não sabia estudar de uma forma mais eficiente ou de uma forma que realmente combinasse com a minha pessoa, né? Porque cada um aprende de um jeito. Então, ele pode fazer uma transferência e reeditar alguma coisa do passado em relação ao processo de aprendizagem, tá? E aí depois vem a postura terapêutica, né? Ela fala como que o psicopedagogo tem que falar, essa questão de não dar diagnóstico, de levantar hipótese, de indicar caminhos, dar dicas, fazer jogos, ir descobrindo maneiras que a pessoa vai conseguir aprender de uma maneira mais fácil, né? E aí tem as intervenções. E quais intervenções você tem? As técnicas e materiais de intervenção. E dentro dessas técnicas tem as técnicas literárias, que eu achei muito bacana, até marquei aqui para conversar com vocês, porque é o que, né, mais combina aqui com o canal. E aí eu vou ler um pouquinho da introdução dela sobre as técnicas literárias. Ela fala assim, na página 156. O adulto e ou idoso que procura a clínica psicopedagógica com o desejo de potencializar ou de melhorar algum aspecto em seu processo de aprendizagem é uma pessoa que domina a leitura e a escrita, ao menos razoavelmente. Por isso, as técnicas literárias podem ser aplicadas com esse tipo de cliente e têm um efeito muito positivo no tratamento, visto que permitem a articulação de aspectos objetivos e subjetivos presentes no sujeito. Técnicas literárias são aquelas que utilizam os recursos da linguagem escrita, como em diversos gêneros textuais, quadrinhos com legenda ou sem legenda, propagandas, enfim, tudo que possibilite a elaboração da escrita. Então, nessas técnicas literárias, você pode se utilizar de qualquer material que tem a ver com a escrita. Livros infantos juvenis que eu tenho aqui da biblioterapia. Eu acho que a biblioterapia vai ser um sucesso tão grande, unida com as técnicas de psicopedagogia, para ajudar adultos e idosos a aprenderem, a melhorar, né, as técnicas de aprendizagem. Eu acho que a biblioterapia vai ser, assim, maravilhosa,
junto com a psicopedagogia. Eu acho que o meu conhecimento de biblioterapia vai me ajudar muito quando eu fizer minha pós. E aí aqui também ela fala, né, de além de técnicas de leitura, né, de trabalhar leituras, poemas e tal, ela também fala da escrita, que é muito importante, trabalhar com os clientes, né, fazer técnicas de escrita, escrita criativa, criar poema, trabalhar mesmo a criatividade da pessoa, trabalhar a escrita de forma informal e de uma forma relaxada, de uma forma que vai botar para fora aquelas inseguranças, que vai botar para fora aquelas dúvidas, às vezes medo de aprender, né? Que às vezes a gente tem um bloqueio de aprender certa coisa. Então, assim, muito legal essa parte que ela fala das técnicas literárias. E deixa eu ver qual. E ela aí depois ela fala sobre jogos, né? Tem vários joguinhos, tipo jogos de formar palavras, jogos de baralho, vários jogos que já são feitos para psicologia ou psicopedagogia, ou jogos normais também que dá para você adaptar. E daí depois ela fala de técnicas artísticas, né? Tipo pintura, pintar mandala, fazer desenho por número, coisas que você pode adaptar do meio artístico para auxiliar as pessoas, né, os clientes nas sessões psicopedagógicas. E aí ela termina também fazendo um fechamento, né? Ela finaliza ali dizendo que esse livro não tem a pretensão de esgotar o tema, que é um tema muito amplo, muito profundo, que você tem que continuar, né, como pessoa que tem interesse em psicopedagogia, ler mais sobre o tema, pensar em mais técnicas, mas que ela queria dar, que ela queria passar tudo que ela conhece, né, da área, depois de trabalhar com adultos e idosos por muitos anos, dentro da psicopedagogia. Então, eu achei o livro dela muito bacana. Tem várias referências bibliográficas aqui da onde ela tirou as informações. Eu procurei vários livros já que ela usou para poder botar aqui as informações no livro. E é isso, pessoal. Ótima leitura. É uma leitura mais voltada para estudo, né? Não é uma leitura de não ficção. Eu gostei bastante, achei muito interessante. Espero que eu tenha conseguido passar aí mais ou menos o que eu aprendi um pouco com o livro. Se eu falei alguma coisa, alguma coisa errada, podem me corrigir aqui nos comentários, tá bom? E a gente vai continuar falando sobre livros, literatura e assuntos relacionados nos próximos vídeos. Tchau!